Oi, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal. O meu nome é Pamela Souza. Aqui eu conto o relato onde o natural e o sobrenatural se encontram na verdade do Evangelho. Antes de começar o relato, peço a ajuda de vocês, que vocês se inscrevam, curte, comente, compartilhe, me ajude no engajamento desse vídeo para que cheguem mais pessoas e o canal cresça. Sem mais delongas, vamos ao relato. E o nome do relato é O que os olhos não vê, o Espírito Santo revela. Irmãos, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, mas eu creio que é por conta do Senhor. Eu era obreira da casa do Senhor. Eu era firme na palavra, na presença do Senhor. Porém, chegou um momento de unção de membros e eu fui chamada. Eu não queria ir, irmãos, é aquele negócio, o pessoal falando, chegou a hora, você não pode fugir. Olha, que se Deus te puxar, eu me cedi pela pressão e deixei ser ungido. Mas eu não aguentei o peso da unção. E eu acabei me desviando, me afastando da presença do Senhor. Me encontro do mesmo jeito, mas eu creio que uma hora eu vou. Mas eu não perdi a intimidade com o Espírito Santo. Ele sempre me deu uma sensibilidade de saber que algo está errado, que eu me afastasse, e assim foi. O relato é o seguinte: todo final de semana, a gente fazia uma baguncinha entre a família, um almoço na casa de uma tia, de uma prima. Só que tinha uma tia que ela nunca me fez nada, mas eu sabia que eu não era bem-vinda na casa dela. Ela inventou que a gente faria um Natal na casa dela e faríamos um amigo secreto lá também. Eu fiquei na minha, tudo, e ela olhou pra mim e falou assim: tomara que eu tire ela, que é eu. Tomara que eu tire a Pamela, porque eu vou conquistar ela. Tantos anos, ela não é muito minha fã, não. E eu falava: para que isso, tia? Que isso não tem graça. Isso é mentira. Eu brincava com todo mundo. Chegava com ela, eu falava o básico, muito educadamente, mas algo me dizia que ela não era minha fã e eu também não era dela. Ali fizemos a preparação do Natal, fizemos sorteio da amigo secreto, tirei uma prima que eu gosto muito, e aí no grupo de família começou: quem quer ganhar o quê? Olha, ó, quem que tirou quem? Ó, eu fiz, tipo brincadeira, ó, eu tirei a Pamela. O que que a Pamela quer ganhar se ela fosse minha melhor amiga? E aí eu falei, né? Joguei assim. Falei, ó, eu quero um perfume X, é caríssimo. Mas se não puder me dar, eu aceito. Uma blusinha, tal, eu entendo. Mas meu primeiro alternativa é o perfume X. Nossa, você só enfia a mão na jaca, e aquela brincadeira, você pede perfume, você pede presente caro e depois dá uma caixa de bombom brincando, sabe, família? Irmãos, foi chegando Natal, aquele preparativo, comprei roupa, aquela coisa toda, me maquiei, pronta pro final de ano. Chegamos no Natal lá, cada um com o seu pratinho, a mesa coisa de novela, coisa linda. Mas na hora que eu cheguei, eu sempre senti aquela sensação de você não pertence aqui, você não é bem-vindo aqui. Chegou na hora da troca do presente. E aí ela olhou pra mim e aí tiraram ela, e aí ela falou quem ela tirou. Na hora que ela começou a descrever, eu já entendi que era eu. Que ela me amava, que ela tentava me conquistar desde pequena, e desde pequena eu tinha uma certa distância dela, mas eu já sentia que ela não gostava de mim, eu não gostava dela, alguma coisa não batia ali. E aí ela falou que me deu, que me tirou, e tava aqui o presente, eu tava achando que era uma blusinha, tá? Porque também, né? Quando eu abri, irmão, era o perfume que eu queria, caríssimo. Eu esqueci até que a gente era meio estranho, eu pulei no pescoço dela, abracei, obrigada, tia, aquela coisa toda. E ela deu risada e falou que eu tivesse bom aproveito, que eu seria muito feliz, desejou tudo de bom pra mim. Eu fui, tirei minha amiga, acabou a brincadeira. A gente comeu, se divertiu, fui pra casa, mostrei o perfume pra todo mundo. Nossa, perfume gostoso, aquela coisa toda. Segunda-feira eu vou estar linda e cheirosa. Irmãos, passei perfume. E aí fui trabalhar. Aí as coisas começaram a dar errado. Começou a dar problema no serviço, comecei a ser perseguida no serviço. E eu orando a Deus, por quê? Porque às vezes eu questionava se não era porque eu estava fora da igreja. Aí eu comecei a ter problemas na condução, uma hora o ônibus quebrava, uma hora o trem parava, uma hora dava greve, só quando era eu. E nessa semana também, a sorte é que eu não tinha levado perfume na bolsa. Eu fui assaltada. Coisas que nunca aconteceu comigo, começou a acontecer na semana entre o Natal e o Ano Novo. E aí eu ouvi uma voz lá no fundo falando pra mim: joga fora o perfume. Eu falei: não, isso é coisa da minha cabeça. Ó, era o perfume dos meus sonhos, eu não vou dar fim no perfume. Joga fora esse perfume. Não. Passei o perfume, fui pro Ano Novo. Ali, depois do Novo, eu comecei a me sentir muito mal.
E a minha tia, depois do Natal, ela começou a passar a me ligar. Oi, você tá bem, princesa? Como que você tá? E aí, como que você tá arrasando com o perfume, os paquera, aquela coisa toda. E eu tentei, né, deixar aproximação, fui mais simpática, mais receptiva. E aí, as coisas começaram a dar errado no serviço. Como eu falei, eu fui assaltada, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a me sentir um nada. Assim, acabou as festividades, eu comecei a me sentir nada. Eu começou a me bater uma depressão, uma tristeza profunda que eu não entendia. E ela falava para mim, é porque é só um momento ruim, vai passar, você vai ver, e esquece, se maqueia, passa o melhor perfume, que era o que você queria, e vai pra luta e tal. E eu não conseguia, irmãos, eu fui piorando, fui piorando. Eu comecei a emagrecer, eu comecei a ficar deprimida, eu não conseguia entender, e eu sempre ouvia uma voz, somente na hora que eu ia orar, joga fora, joga esse perfume fora. E eu falava, não, não, isso é perseguição, isso é coisa da minha cabeça. Tanta coisa ruim acontecendo, eu tô cismada com perfume. Passado uns dias, fui fazer uma faxina no quarto, tirar umas roupas que eu não queria, fui fazer uma organização, tirei as coisas tudo dentro do guarda-roupa, tudo, perfume, roupa, creme, cheio, tudo, coloquei tudo na minha cama. Eu só ouço a voz do meu sobrinho chegando. Tia! Aquela coisa toda, meu primo, meu sobrinho, gente, ele é uma benção, ele pega fogo, ele é uma benção. E aí ele chegou, me abraçou, tudo. Eu falei, tia, ó, vai pra lá, que a tia tá limpando o quarto, depois você vem aqui, a gente assiste um filme, aquela coisa toda de tia. Até aí, tudo bem, ele foi pra lá, eu terminei, eu falei, olha, eu vou lá fora, vou pegar, pensei, vou lá fora pegar um pano, uma vassoura, um rolo, passar um pano, limpar o chão, né, tirar o pó de dentro do guarda-roupa. Sim, gente, eu tiro o pó de dentro do guarda-roupa. E aí depois eu coloco tudo dobradinho, bonitinho, do jeito que eu gosto. Quando eu tava enchendo um baldinho de água para poder levar pro meu quarto para limpar, eu vi um barulho de plec. Não, saí doida. Esqueci o balde, deixei a torneira aberta, saí doida, já não vi meu sobrinho onde estava. Minha irmã correu também, minha mãe já pulou. Quando eu entrei no quarto, o perfume estava estraçalhado no chão. E ele com um olhar de tipo. E aí eu perguntei para ele por quê. E ele só olhou para mim assim, em choque. Só que eu me calei. Para mim não estourar, eu me calei. A minha irmã pegou o meu sobrinho, falou que me daria outro perfume. Minha mãe falou para mim não me estressar, que também ela daria, se fosse preciso. E uma ira subiu, falei, vou esperar aqui, calma, limpei, comecei a chorar, foi onde foi aliviando a raiva. E eu falei, tá vendo? Eu não sei pra nada. Até o que eu gosto, o inimigo destrói. E falando essas coisas. Irmãos, quando chegou na hora de comer, a gente na sala, eu perguntei pro meu sobrinho, por que você foi lá no meu quarto? Eu falei que você podia se machucar ou quebrar alguma coisa da tia. Todo mundo já olhou para mim esperando que eu ia explodir, brigar, alguma coisa assim. E ele olhou para mim assim e falou, tia, eu ouvi uma voz para pegar o perfume de bolinha, porque o perfume ele passa uma bola. E eu peguei e falei, como é que é? É, uma voz falou pra eu pegar o perfume de bolinha, só que na hora que eu peguei, ele começou a escorregar e caiu. Tia, desculpa, tia, eu não queria quebrar o seu perfume, desculpa, tia. Eu falei, não, tudo bem. Eu tentando fragmentar aquilo e já tava ruim. Ficou pior, porque o perfume que eu queria quebrou. Até que minha mãe falou, vamos lá no culto, vai ter o culto de irmãs, vamos. É, só para receber a palavra do Senhor, para você renova as forças. Eu fui, irmão. Na hora que a irmã começou a louvar, ela parou de louvar e falou: eu, teu Deus, te digo, eu te livrei da morte. Aquele presente era para te matar. O Espírito Santo ministrou no seu ouvido e você não ouviu. Você tem a sensibilidade e você não ouviu, mas eu te dei livramento. Cuidado. Quando o Espírito Santo falar que você não é bem-vinda ou que não gostam de você, se afaste, porque com certeza alguém vai tentar fazer mal. E aí eu comecei a olhar ali, todo mundo me olhou, comecei a chorar, 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 chorar. E para você ter certeza que sou eu teu Deus que te digo, a pessoa que te deu o presente te liga quase todos os dias para saber como você está. Mas não é por preocupação não, é para rir da sua caída. Mas eu estou te pondo de pé a partir de hoje. Irmão, eu chorei, fui abraçada pelas irmãs, pela minha mãe, e ali eu agradeci a Deus e eu entendi que todos aqueles dias que eu estava ouvindo para jogar fora não era coisa da minha cabeça, era o Espírito Santo de Deus falando para mim que aquele perfume era oferecido. Me afastei da minha tia, não quis falar nada,
Não sei como ela soube, acho que minha mãe ou minha irmã comentou que o perfume tinha quebrado. Ela se ofereceu em dar outro, eu falei que não queria mais não, enjoei dele também, né? E aí quebrou, não era passeio. E ela falou: não, é criança, não tem problema, eu te dou outro. Mesmo assim, eu não aceitei, me mantive afastada do mesmo jeito. Ela vive lá e eu aqui. O Espírito Santo estava revelando, irmãos, e eu não estava acreditando, porque era uma coisa que a gente quer. O inimigo, ele te dá pratos que você quer e que você deseja para te fazer mal. E você, se não tiver sensibilidade e obediência, você cai. Eu quase caí, mas graças ao Senhor, aqui estou. Esse é um relato de uma seguidora. Gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo relato. Tchau!